Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jerome, da organização Rizomar. Estou aqui com o Victor, também da Rizomar. E neste episódio do Café Collapse, temos a honra de estar hoje com o professor Luiz Marques, né? Que foi professor durante muito tempo do Departamento de História da Unicamp. Autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, que eu acho que saiu lá em 2015, né? Mas acho que teve 3 reedições até agora, né? Se não me engano. Tem um livro que foi assim que circulou bastante, que muita gente conhece. É um livro assim bem denso assim, né? Acho que tem mais de 700 páginas. Mas um livro assim muito importante porque lá em 2018 eu lembro que eu estava procurando referências brasileiras de autor brasileiro que falasse do tema do colapso ambiental e na época é o único que eu achei em língua portuguesa, assim. E até na época, com um grupo de amigos, né, lá em 2018, a gente tinha criado um grupo de estudos e de conversa sobre o tema do colapso, e a gente estava estudando justamente o último capítulo do livro. Enfim, então faz um tempo aí que a gente já está dialogando, assim, estamos muito felizes, né, de te receber hoje, Luiz. Muito obrigado aí pelo tempo. E para começar, eu queria te perguntar uma coisa assim, se você poderia se apresentar brevemente, em algumas frases, de onde você vem e o que você está fazendo agora. Legal, então, bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse. Eu fico muito grato, né, com esse convite e tenho muito prazer em conversar com vocês. Espero que não seja a única oportunidade, que isso possa se renovar. Minha formação é diferente, embora quando jovem, muito jovem, eu tive muita militância política, etc., mas depois me afastei disso e fiz toda a minha carreira como estudante, pós-graduação e depois como professor no âmbito da história da arte, nada a ver com as questões que nos ocupam hoje. Eu passei 9 anos na França, com muitas idas e vindas para a Itália, etc. Portanto, eu estava muito distante dessa questão, muito envolvido em questões de história da arte, etc. etc. Isso até 2002, 2003, 2004, quando eu comecei efetivamente a me interessar cada vez mais por razões óbvias, bastava ler o jornal, e fui paulatinamente, vamos dizer assim, me reorientando para essa área das questões socioambientais, e hoje eu trabalho basicamente com isso, sem de vez em quando descurar dar uma aula ou outra aqui de história da arte, em suma, porque faz parte da vício de profissão. Mas é isso, bom, o que eu estou fazendo agora, eu acabei de escrever um livro, ele está sendo publicado pela editora Elefante, provavelmente com uma coedição da Unicamp, é isso que está em jogo, pelo menos. Esse livro se chama O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência. O título já é mais ou menos autoexplicativo, e basicamente eu acho que nós estamos vivendo claramente, então, nesse decênio atual, o terceiro decênio do século, um decênio no qual, se não houver mudanças muito radicais, consistentes e continuadas em outra direção, em outra trajetória completamente diferente daquela em que estamos, nós chegaremos no próximo decênio em condições muito diminuídas, para não dizer zero, mas muito diminuídas em relação à nossa capacidade de, digamos assim, não diria reverter o processo, porque o processo, em alguns aspectos, já é irreversível, mas de atenuar os impactos dele, de prolongar, de achatar a curva, digamos, como se costuma dizer, de maneira a ganharmos tempo para a adaptação e, claro, evidentemente, também para tentar sempre, digamos, mitigar, não é, os processos, etc. Então, basicamente é isso. Eu acho que para iniciar a conversa, acho que podemos dizer que nós temos 4 problemas fundamentais, 4 dossiês gigantescos, que são interligados, muito interligados. Questão climática, antes de mais nada, questão da biodiversidade, a segunda questão, a questão da poluição sistêmica, a terceira, elas estão muito fortemente interligadas, elas agem em sinergia, e a quarta questão é a questão da desigualdade social, porque de alguma maneira essa quarta questão é que dificulta muito, para não dizer impede, nós trabalharmos os 3 primeiros dossiês, porque basicamente os processos de decisão em relação às questões climáticas, de biodiversidade e poluição, estão nas mãos de um sistema muito impermeável à sociedade, que é esse sistema corporativo global, de um lado, e o sistema estatal corporativo de outro. Né? Então, eu gosto muito dessa noção de Estado-corporação, nem todo mundo
entre amigos meus, com quem eu escuto, está muito de acordo com ela, mas eu tenho muita convicção de que a questão do Estado de corporação é fundamental. Se vocês pegarem as 10 maiores corporações de petróleo do mundo, 8 são estatais. Então, na verdade, existe uma convergência, quase uma fusão entre interesses estatais e interesses corporativos, o que é novo. No passado, sim, os estados defendiam as corporações, mas eles não se pensavam como corporações. E hoje eles se pensam como corporações, e eu acho que esse é um dado muito importante que começa a surgir, sobretudo a partir da conversão da China ao capitalismo, que vai trazer, e também da União Soviética, a sua metamorfose, que vai levar a ser a Rússia em seguida, no qual existe uma espécie de sequestro recíproco, digamos assim, do sistema corporativo e do Estado, e isso influenciou muito o Ocidente. Influenciou muito, por exemplo, países como o Brasil, países como a África do Sul, etc., vamos dizer, os BRICS, a Índia, etc., e traz um novo elemento, que é um elemento muito importante, eu acho, no desenvolvimento do capitalismo contemporâneo. Bom de saber que então vai sair esse novo livro. Acho que a gente pode falar um pouco até mais sobre o conteúdo dele daqui a pouco. Luiz, eu queria te perguntar um pouco sobre, você tinha falado, né, que você vem de um percurso assim, como historiadora, que realmente estudando a história da arte, então muito diferente desse tema do ambiental, energético, né, desse colapso sistêmico que está se aprontando, e você, então, o livro Capitalismo e Colapso Ambiental, o primeiro, foi publicado em 2015, você falou que você começou a se interessar mais nesses assuntos em 2008, né, já faz algum tempo, né, e eu queria entender um pouco dentro do seu percurso, assim, como que aconteceu essa tomada de consciência, pelo menos o que fez você bifurcar sobre seus centros de interesses, assim, se foi alguma coisa, essa tomada de consciência foi alguma coisa progressiva, foi uma coisa um pouco mais a partir de um evento específico, e o que mudou depois disso, assim, né, dentro da sua vida pessoal e da sua vida profissional, assim. Olha, já me fizeram várias vezes essa pergunta, e eu não sei se eu tenho uma resposta muito, muito clara. Eu precisaria deitar no divã aqui e fazer uma anamnese da minha experiência, mas eu acho que, bom, eu sempre fui uma pessoa muito politizada, e quando eu passei a trabalhar com história da arte, foi quase que como uma rejeição dessa primeira experiência juvenil. E também porque, evidentemente, quando eu fui para a Itália em 1974, eu descobri esse mundo que eu não conhecia. Né? Eu fui pela primeira vez, eu tinha então 22 anos, eu não tinha tido nenhuma experiência fora do Brasil até 22 anos. E aí eu falei, bom, esse negócio aqui é fascinante, eu quero estudar esse assunto aqui. E voltei em 75 para a Europa, e aí já com muito mais armado, digamos assim, com essas questões, etc. E aí, quando você mergulha nesse assunto, você esquece o resto, porque é de tal maneira fascinante, é de tal maneira novo para uma pessoa como eu, no Brasil, que pai de classe média, que nunca tinha tido uma interação forte com esse mundo da história da arte. E aí, bom, isso aí me levou, então, a uma coisa leva a outra, mestrado, doutorado, etc, etc. Depois acabei virando diretor do conservador-chefe do MASP, e tudo isso, então, claro que eu tinha um jogo, né, de ida e vinda com o problema que me ocupava completamente, né. E eu acho que existe, do outro lado, uma questão que é importante, que é o fato de que não é uma questão pessoal, mas uma questão geral. A questão ambiental começa a emergir de uma maneira muito mais forte, e a questão climática, notadamente, muito mais forte a partir exatamente dos anos 90. Então, eu acho que houve uma certa tentativa minha inicial de conciliar as duas coisas, e até com algumas rejeições em relação a isso. Não, isso aí não tem jeito, não vai conseguir, não sei o quê e tal. De repente, a gente atravessa esse túnel e sai do outro lado com uma tecnologia fantástica que resolve todos os problemas. Isso é todo tipo de denegação que uma pessoa que está dentro de uma coisa, está vendo o problema surgir lá na frente, tenta reagir a ela, como todo mundo faz, muita gente faz isso, né? Não, veja aqui a tecnologia, não sei o que, ela sempre deu certo, não sei o que, vai acabar bem, vai ter um happy end, etc. E acho que, veja, 1972, a primeira vez que houve, né, o famoso Congresso Internacional de Estocolmo sobre o meio ambiente humano, se chamava meio ambiente humano, que já era um nome engraçado, não se falava sobre a questão climática, não havia nem o conceito de aquecimento global. O conceito de aquecimento global surge num artigo de 1975, publicado na Science, o Wallace Broker. O título do artigo se chamava "Estará o mundo
evoluindo para um aquecimento global, isso em 1975, quer dizer, não, essa questão não se colocava. E quando você vê, de fato, o Congresso de Estocolmo, no Congresso de Estocolmo, a palavra mudança climática, ou crise climática, ou qualquer coisa relacionada ao clima, não aparece, não é que ela aparece secundariamente. Ela não existe. O próprio livro 72, do Dennis Meadows, da Donella Meadows, etc., Limites do Crescimento, menciona a questão 4 vezes. Menciona o clima 4 vezes, e ele menciona dizendo assim, bom, existem alguns dados aí, mas não temos certeza, mas aparentemente tem um problema aí na frente, gente, calma lá. Certo? Mas era isso, basicamente, para eles, a questão era o consumo. A questão do consumo, a questão da poluição, etc, etc. Isso só veio emergir com força a partir de 1988. Né? Do ponto de vista, não da comunidade científica, a comunidade científica já sabia disso há muito tempo, etc, etc, mas ela estava encapsulada, digamos assim. Desde os anos 50, essa discussão era muito clara. Mas em 88, o James Hansen faz esse depoimento no Senado dos Estados Unidos, e isso é uma bomba. Né? Ele fala a frase: o efeito estufa foi detectado e já está mudando o clima. E essa frase aparece na front page, né? na manchete do New York Times. O clima está mudando. Né? Então, nos anos 90, que 92, vocês verem que 92 já incorporou essa questão de uma maneira bastante importante, tanto é que surge, das 3 convenções internacionais que surgem da ECO 92, uma é exatamente a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. É a primeira vez que existe uma iniciativa como essa, porque aquelas que tinha havido em 79 e em 88 eram ainda muito... A de 79 era apenas um congresso de cientistas. A de 88 era um congresso de diplomatas, mas que foi completamente bombardeado, então, pelo Bush pai. E foi completamente, redundou em zero, né? Ou seja, não havia nenhuma possibilidade de se fazer qualquer compromisso diplomático sobre isso. Então, só a partir de 95, que começa, por causa da Convenção Quadro, em 95 começa então a primeira COP, estamos aí entrando agora na 27ª, mas de 2002 eu tive uma filha, em 2004 eu tive um filho, e eu acho que isso também tem, psicologicamente falando, uma coisa importante. Você começa a falar, bom, agora eu tenho 2 crianças aí, será que vai acontecer? Porque se não tivesse criança, talvez você fica vendo o fim do mundo de camarote, tá certo? E você fala, pô, a minha geração foi legal, né? Eu nasci em 1952, eu morri nos anos 20, digamos assim, pô, eu peguei o melhor momento, hein? E você fica jogando bolinha de papel lá embaixo, entende? Mas quando você tem filhos, eu acho que existe uma mudança de perspectiva, é inevitável, né? É inevitável. E isso também acho que foi alguma coisa que contribuiu bastante. Eu fui meio pai-avô, né? Porque eu já tinha 50 anos quando eu tive. Eu já nunca tinha tido interesse nisso, etc. Mas aí um casamento que até hoje dura, acabou por me levar a isso. Então, eu acho que essa mudança é essa questão. E aí, quando você abre a tampa, né? Quando você abre, né? Ou levanta a ponta do tapete, como você quiser, você vê que tem um mundo ali, né? Tem um mundo de problemas que é gigantesco, tem uma literatura científica, eu não tinha formação científica, então eu tive que estudar bastante, tive aula particular de matemática, porque eu não conseguia entender o que o cara estava dizendo ali. Eu passava, eu olhava uma equação e entrava em pânico, tá certo? Então, eu peguei um cara, um professor de matemática, para me explicar o elementar, não é que eles tenham nenhum conhecimento de matemática hoje, mas pelo menos o elementar, ser capaz de entender o que é um gráfico, etc, etc. E é isso, de lá para cá, então, não só quanto mais você sabe, mais você se interessa pelo assunto, como também mais o problema se mostra de uma maneira completamente avassaladora, né? E é o que leva, por exemplo, essa nossa conversa hoje. Muito bom, Luiz. De novo, é uma honra tê-lo aqui. Eu e o Jerome, acho que lá desde 2018, 2019, quando a gente começou a ideia de formar a ONG, a gente falava, nossa, ia ser muito bom trocar essa ideia com o Luiz Marques, assim, até para quando a gente começou, a gente nem sabia direito o que a gente estava fazendo, a gente falou, pô, seria uma pessoa bacana para ver se a gente está viajando muito na maionese, e é uma honra estar conversando aqui contigo hoje. Eu também tive o prazer de tê-lo como professor, eu fiz a disciplina do Antropoceno, da Unicamp, e tivemos várias interações aí online no ano passado, que foi uma disciplina muito interessante. E no teu livro, assim, fica muito claro que é impossível o capitalismo ser sustentável, né? Inclusive, durante a disciplina, né, do Antropoceno, em algumas aulas, alguns professores, durante algumas aulas,
ainda vinha com algum quê, assim, de solucionismo, né? Por parte de alguns professores ainda, e por parte, né, da maior parte das pessoas, né? Muito dessa coisa da negação, dessa reação clara que a gente tem, de colocar tudo na tecnologia, ou de pensar que as coisas tem como resolver, né? E aí queria te perguntar assim, né? O capitalismo não pode ser sustentável, mas o que a gente pode fazer, né, a partir dessa premissa, assim? O que tem para ser feito, já que a gente está meio que enroscado nesse sistema econômico, que está intrinsecamente todo interdependente, mas o que a gente faz com isso? Olha, essa é a questão, né, como se diz aí, de acho que $1 trilhão, né, não 1 milhão. 1 milhão já ficou, a inflação já, agora é 1 trilhão. Eu acho que ninguém sabe isso, né? Que, vamos dizer, no século XX, se você me perguntasse isso, e eu fosse a pessoa que eu era naquele momento, eu ia dizer, era fácil, só o socialismo, basta você acabar o capitalismo e colocar o socialismo, etc. Coisa simples. E havia, de fato, uma alternativa histórica que, bem ou mal, se apresentava como alternativa. E, bom, depois houve todo o fracasso dessa experiência, um fracasso muito forte. A gente hoje sabe, quer dizer, hoje, já muitos sabemos, está certo, que, no fundo, por exemplo, a União Soviética conseguiu ser pior do ponto de vista ambiental do que o capitalismo, né? E o que a China tem demonstrado, embora ela tenha feito esforços interessantes a respeito disso, inegáveis, mas basicamente ela é uma civilização do carvão. E os impactos dela sobre os recursos hídricos na China, etc. Por que a China importa soja do Brasil? Porque ela não tem água, né? Mas ela tinha água. Ela tinha água, né? É um país maior que o Brasil, certo? Com uma área agrícola grande. Então, é evidente que os países socialistas não resolveram a questão, não é que não resolveram a questão, não se colocaram a questão. Não é que tentaram e não resolveram. Essa questão para eles nunca foi presente. Então sobrou o capitalismo, não é? Nos anos 90 havia esse triunfalismo do capitalismo, fortemente ancorado também na globalização, uma nova era, né, neoliberal, assim chamada, global, etc, etc. A globalização parecia alguma coisa, portanto, irreversível, e quem quer que se opusesse à globalização estava no passado, estava arremessado a um arcaísmo, blá. Veja, eu estou completamente convencido, claro, de que não há solução dentro do capitalismo. Não há possibilidade de você auto-reformar o sistema. Porque, basicamente, o sistema está fundado em algumas premissas que são condição de possibilidade da existência dele. Uma delas é o crescimento. E o crescimento num mundo finito, bom, é a frase chavão, tá certo? Que qualquer criança pode entender, mas que os economistas não entendem. Certo? Quer dizer, não existe nenhum sistema que cresce exponencialmente dentro de um sistema finito que possa persistir longamente. E isso aí já era dito por 1972, pelo limite do crescimento. E eles faziam aqueles 10 cenários, mostravam que alguns cenários, sobretudo aquele que nós acabamos percorrendo, levavam a um colapso nos anos 20 do século XXI. E outro cenário levava nos anos 50. Isso. Claro, eram projeções a partir do modelo de computação lá, o Word Tree, né? Dinâmica de sistemas. Que era mais simples do que o nosso celular hoje, certo? Muito mais simples. Mas, em suma, exatamente porque foi capaz de pegar as variáveis mais relevantes, ele funcionou. Né? Para não você fazer um modelo super complicado e você não capta as variáveis relevantes, tá? Porque algumas vezes pode acontecer assim. Veja, eu acho esse ponto. Portanto, ele não pode, o capitalismo não é compatível com o sistema Terra, porque ele exerce uma pressão crescente sobre as variáveis do sistema Terra e as consequências disso são um colapso. Isso é sabido, como qualquer criança pode entender. Mas acho que há outras questões que são muito importantes também. E eu acho que uma segunda questão do capitalismo que é muito importante é o fato de que ele é essencialmente antidemocrático, no sentido que quem tem o poder para decidir sobre os recursos da sociedade são aqueles que detêm o capital. E na escala em que nós estamos, porque até o século XIX, a primeira metade do século XX, tudo bem, certo? Você tinha ainda gordura para queimar, digamos assim, você tinha espaço para crescer.
Então, você estava destruindo, mas tinha mais. Agora, quando você tem efetivamente um sistema que está hiperestressado e que está em processo de degradação, e esse processo é acelerado, é claro que você tem que ter tomadas de decisão que não estejam nas mãos de um grupo de pessoas que decide em função dos seus interesses. Portanto, há um problema muito grande, que é o fato de que nós temos que, de alguma maneira, recuperar pelo menos algumas premissas do socialismo, que é um controle social dos meios de produção, que é o controle social das tomadas de decisão. Quer dizer, aquilo que hoje se chama o bem comum. Não é? O bem comum, quer dizer, a terminologia mudou, ela não é mais marxista, mas ela tem essencialmente a mesma substância. Quer dizer, o interesse particular não pode prevalecer sobre o bem comum. É isso que o Marx falava, não é o Marx, o Rousseau falava, certo? O iluminismo falava no século XVIII. E, no fundo, o marxismo é a mais bela herança do iluminismo. E essa que é a questão, quer dizer, o capitalismo é incompatível com o bem comum. O Adam Smith falava na mão invisível, né? Então, eu defendo meu interesse, você defende seu interesse, você defende seu interesse, e, no fundo, o mercado, a mão invisível do mercado, vai fazer com que a alocação dos recursos seja a mais racional possível. Isso poderia até ser bonito e talvez tivesse alguma molécula de verdade quando os agentes econômicos eram atomizados, eles eram simétricos. Ou seja, eu tinha tanto poder quanto você. Então, nós dois estávamos em condições mais ou menos de igualdade no mercado. Agora, o cara que faz hoje refresco, ele não está na mesma posição que a Coca-Cola. Então, não existe mais mercado. Isso é uma ficção, certo? Não existe mercado. Existe uma coisa que se chama tomadas de decisão feitas por agentes que têm um poder completamente excepcional em relação ao conjunto da sociedade. Então, quando o capitalismo fala em defesa do mercado, eu gostaria de que tivesse mercado. Tivesse aquele mercado do Adam Smith no século XVIII, em que todo mundo levava seu carrinho para a feira e eu vendia meu sapato e comprava sua roupa, tá certo? Legal, funcionou. Tanto funcionou que levou a um desenvolvimento gigantesco das forças produtivas, etc, etc. Hoje não, hoje nós estamos destruindo o sistema. A atividade econômica passa a ser uma atividade antieconômica. Bom, agora, eu estou tentando evitar, no fundo, o essencial da sua pergunta, o que fazer, tá certo? O que fazer eu acho que dentro do capitalismo existe uma coisa muito diferente entre o que você pode chamar o capitalismo da Nova Zelândia e o capitalismo brasileiro. Então, vamos um pouco distinguir. Quer dizer, o capitalismo da Nova Zelândia não é a solução, mas ele é bem melhor que o capitalismo brasileiro. Ou seja, dentro do sistema econômico vigente, nós podemos evoluir muito. Não se trata, portanto, de falar assim, se não destruirmos o capitalismo, não podemos fazer nada. Não, dá para fazer muita coisa. Certo? Dá para fazer muita coisa, inclusive do ponto de vista individual, não só politicamente. Claro que politicamente é a coisa mais importante, mas individual. Para de comer carne, cara. É uma coisa... Por quê? Porque 80% da destruição da Amazônia, 90% da destruição da Amazônia se deve ao consumo de carne. Não só por causa das pastagens, mas por causa da soja. Porque a soja basicamente, 80% dela é ração animal, é farelo de soja, que vai ser levado mesmo para o gado brasileiro, mas em menos condições, em menos proporções, mas sobretudo para alimentar os porcos na China, os frangos e os peixes na Europa, nas suas fazendas aquáticas, inclusive na China também agora. Então, claro que, para mim, um elemento fundamental, absolutamente fundamental, é o seguinte: nós temos dois grandes problemas, tem o problema do sistema energético e o problema do sistema alimentar. O problema do sistema alimentar é tão importante quanto. Hoje ele representa 1/3 das emissões globais de gás de efeito de estufa. 1/3. E esse 1/3 se deve fundamentalmente a dois problemas. Primeiro, o consumo de carne completamente excessivo, e segundo, a globalização do sistema alimentar. Você pega uma tonelada de soja no Mato Grosso e leva até a China, você gastou uma quantidade gigantesca você emitir uma quantidade gigantesca de gás de efeito de estufa. Então, você tem que ter uma alimentação local, né? Uma alimentação local, entre o produtor e o consumidor tem que haver a menor distância possível, e você tem que ter uma alimentação baseada em nutrientes de origem basicamente vegetal. Você vai comer carne nunca? Sei lá, tem gente que não come carne nunca. Eu não acredito que as pessoas serão veganas coletivamente. É difícil, um sistema mas diminuir radicalmente, diminuir drasticamente o consumo de carne. Isso levaria a uma mudança radical na nossa capacidade de preservar a biodiversidade e de diminuir as emissões de gás de efeito de estufa. Então, dentro do capitalismo. Isso vai resolver o problema? Não vai resolver o problema, mas vai colocar o problema num outro patamar.
vai começar a criar um problema que tem cara de ser resolvível, porque do jeito que ele está, ele não tem cara de ser resolvível, tá certo? Então, eu acho que existem iniciativas que são muito difíceis. Parar de comer carne para muita gente, para a maioria das pessoas que eu conheço, e eu me incluo nelas, é muito difícil. Eu não como mais carne. Não dizer que não como mais carne, nunca não, às vezes eu como um frango. Carne bovina, que eu estou na casa de alguém que me convida para comer, eu falo, não, eu sou vegano, você é um idiota. Não, eu vou lá e como com o cara, porque o cara está me oferecendo a carne dele, não é boa. Não é a minha religião não permite, não é isso, mas diminuir 99% do meu consumo de carne. Como peixe também, às vezes. Quanto como peixe, que seja peixe vegetariano, aquela coisa. Em todo caso, tem gente que é vegana, eu tenho a maior admiração por gente que é vegana, entendeu? Que realmente conseguiu resolver o problema individual de uma maneira muito radical, a questão da ética, do sofrimento animal, etc, etc. Eu acho fantástico. Eu não consigo, eu sou velhinho, a minha vida toda eu comi carne, e adoro carne. Eu digiro magnificamente bem carne. Então, para mim é um puta sacrifício não comer carne, entendeu? Eu me sinto um herói, porque eu não como. Tem pessoas que não gostam, sorte delas. Entendeu? Então, isso é um elemento fundamental. A outra questão fundamental é se organizar politicamente. Certo? Quer dizer, se nós não tivermos uma capacidade de falar sobre o problema, de agir coletivamente sobre o problema, a gente não vai conseguir fazer nada. Agora, qual é a sociedade que vai surgir do pós-capitalismo, se é que ela vai surgir? Não depende nem de você nem de mim, dependerá da sociedade, certo? Acho que não vai sair da cabeça, né, de ninguém, certo? Como Minerva saiu da cabeça de Zeus, entende? Um ismo, um outro ismo, que vai ser o ecossocialismo, por exemplo, o que quer que seja, vai ser outra coisa, vai ser um negócio que eu acho muito boa a palavra ecossocialismo, mas eu acho que ela é abstrata, acho que ela está na cabeça de intelectuais, entende? Ela ainda não está efetivamente acontecendo, né? E é uma pergunta que a gente se faz, assim, né? Na deteriorização, porque não tem como a gente escapar do sistema econômico vigente. O que nos resta é meio que isso, né? É adiar os problemas, participar politicamente para tentar criar janelas de oportunidade para mudança. E eu acho que assim as escolhas individuais elas não resolvem problema nenhum, porque o mundo inteiro não vai parar de comer carne, como você falou. Eu acho que elas nos ajudam a conviver com as possíveis mudanças drásticas que vão acontecer daqui para frente, né? Você consumir menos carne está te preparando para um futuro de escassez energética que provavelmente vai ter menos carne. Então, se você já está comendo menos carne, isso te ajuda a viver no futuro que te espera, assim, né? Relocalização da economia, relocalizar, isso é para tudo, né? Não é só para o que você come, né? A gente se acostumar a comprar e consumir cada vez mais local também nos ajuda a nos preparar psicologicamente, fisicamente para o que está nos aprontando, assim, porque eu enxergo como uma coisa multifacetada, assim, até porque tem várias questões aí, né, no vegetarianismo, no veganismo, dos sistemas agroalimentares integrados, né, de você ter uma produção de carne animal que seja integrada com todos os processos produtivos. E o problema está na industrialização das coisas, né? Seja da soja, seja da carne, seja do que for, assim, né? Da tua roupa, do teu sapato. Mas eu acho que é bem interessante pensar que é isso, o que fazer. Tem muitas coisas que a gente pode fazer a nível individual para ir se preparando para isso, mas sem uma atividade política e um propósito, assim, pensando em janelas de oportunidade. A gente não sabe o que vai vir depois, a gente não tem como saber, não estamos vivendo isso, mas estar preparado para o que pode surgir como oportunidade do que ser diferente. Acho que a gente está nesse momento, assim, né? Eu estava ouvindo um podcast esses dias do pessoal dos Estados Unidos, e eles estavam fazendo a relação do quanto a internet, a infraestrutura da internet consome de carbono, né? De emissão de carbono, e fez a relação assim de que se você manda acho que 3 e-mails por dia em uma semana é como se você tivesse feito uma viagem de avião, é uma coisa Não, que o muito doido consumo assim. energético da frota de aviões do mundo consome mais energia que a infraestrutura da internet. Hoje em dia, para os data centers, né, que consomem muita energia, é uma coisa muito louca, né?
Porque basicamente são essas grandes fazendas gigantescas que tem nos Estados Unidos, em Oklahoma, Arizona, e que, bom, lugares muito quentes, você tem que refrigerar aquilo, inclusive, e, portanto, para você manter aquela temperatura no nível adequado, É tal, absurdo, né? Consumo energético. tal, consumo e tal, e de fato. Mas isso aí empalidece diante do consumo de blockchain, né, das cryptocurrencies, né, das moedas virtuais. Isso aí é uma coisa que está crescendo muito, muito rápida e consome uma energia brutal. Sim, pois é. É meio assustador. Luiz, eu queria voltar um pouco sobre o que você falou, né? Tipo, que realmente, assim, não, se a gente não for sair do capitalismo, não vai ter como sair de uma lógica, né, predatória da nossa civilização, né? Sobre os recursos naturais e tudo mais. E, de qualquer forma, na verdade, se a gente segue o seu raciocínio, o capitalismo tem vocação a colapsar, né? Porque ele não vai conseguir se sustentar a longo prazo, né? A única questão é se ele demora para colapsar, ele vai levar com ele na sua queda muita gente, né? Então, na verdade, quanto antes ele colapsa, melhor é para não seja uma tragédia humanitária, né? Catastrófica. E você falou também dessa questão, né? Tipo, tem como reduzir os danos, né? Porque tem uma frase, não lembro de quem que fala que é mais fácil, às vezes, a gente pensar o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? Uhum. Hoje em dia é muito, muito difícil, assim, de sair dessa lógica que é muito enraizada e estava falando do aquecimento global. Eu vi um dado recentemente que mostra que nos últimos 30 anos, desde 92, teve mais CO2 gerido, né, na atmosfera que desde o início da Revolução Industrial. É que Sim. em 92 já tinha uma tomada de consciência planetária sobre o aquecimento global, ou seja, não tem nenhuma trajetória que está sendo tomada, que está sendo iniciada sobre essas questões, né? Então realmente a gente vai bater na parede e isso está sendo cada vez mais, não é pessimismo, é lucidez, né? Eu queria te perguntar sobre esse artigo do Jen Bendel, esse britânico, né, que até tinha publicado um artigo científico que foi recusado, e aí depois ele publicou no blog dele e realmente bombou. Ele fala do conceito de deep adaptation, né, falando que é tipo isso, assim, não tem como reverter as mudanças climáticas, mesmo se amanhã a gente para de emitir CO2, já tem efeitos de retroalimentação, como o permafrost, por exemplo, na Sibéria, ou até a salinização da Amazônia, que a gente não tem mais controle, né, que o sistema Terra já pegou uma trajetória que a gente não tem mais a nossa capacidade de limitar. Esses efeitos de retroalimentação são cada vez mais fracos e, no mesmo tempo, a lógica capitalista, a gente vê que ela não está sendo colocada em questão por nenhum dirigente político, mesmo da esquerda brasileira, sendo sincero, né? E dentro da Deep Adaptation ele fala dos 4R, né? Resiliência, renúncia, regeneração e reconciliação, com todo um aspecto também psicológico, né? Para lidar com uma adaptação que a gente vai ter que realmente se armar para enfrentar assim esse novo paradigma que está por vir, né, para esse século. E depois disso não apareceu o movimento Extinction Rebellion, né, que foi lá em 2018, logo depois também da publicação desse artigo. E o Extinction Rebellion ele tem uma postura bem radical, né, de desobediência civil, né, de realmente eles falam que quando a esperança acaba, a ação começa, né? E de ação direto, enfim. Eu queria saber se você já leu esse artigo, ou já ouviu falar, do Jim Bello, e o que você acha, assim, sobre o que ele está propondo, assim. Faz tempo, mas eu li sim. Veja, eu acho que a gente tem algumas coisas que me parece que tem alguns pontos que têm que ser, a meu ver, clarificados. Quer dizer, a impressão que eu escrevi um artigo sobre isso que me parece que para mim foi clarificante, pelo menos, que é a ideia de que as pessoas falam no colapso como se ele fosse alguma coisa, um objeto, uma parede, ou um buraco, um evento. O colapso não é um evento, o colapso é um processo que nós estamos vivendo hoje. E, portanto, ele tem, a cada dia, ele assume a sua feição. Nós estamos num processo de colapso porque, como você mesmo disse, nós não estamos revertendo as dinâmicas que levam ao colapso. E como já existem muitos impactos
E como nós somos capazes, porque a ciência fez um enorme progresso a respeito disso, nós somos capazes de identificar o peso das causas sistêmicas em cada evento individual, do tipo, bom, qual é a probabilidade que nós tenhamos uma onda de calor em uma certa região, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, etc., etc., qual a probabilidade que isso se deva não a uma variabilidade natural do sistema climático, mas a uma tendência sistêmica do sistema climático. Isso, mais ou menos as pessoas sabem projetar isso, quanto será a probabilidade de um evento climático sem precedentes daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e assim por diante, sobretudo se nós tivermos, então, a elevação que estamos tendo na temperatura global. Nós estamos na iminência de chegar a 1,5 graus Celsius na temperatura média global em relação ao período pré-industrial. 1,5 graus Celsius é uma coisa que nós vamos chegar nesse decênio, pelo menos pela primeira vez. Provavelmente, talvez já irreversivelmente. 1,5 graus Celsius nós nunca vivemos desde o Emiano, 120, 130 mil anos atrás, quando nós éramos um punhado de pessoas. Quando nós chegarmos a 2 graus Celsius, isso nós vamos chegar em algum momento ao longo do segundo quarto do século, provavelmente nos anos 40, mas pode ser antes. O Michael Mann fala em 2036, um artigo que ele publicou, um artigo não científico, publicou no Scientific American, não era um artigo peer-reviewed. Mas me parece muito bom o artigo que ele escreveu sobre isso, já faz algum tempo, 2014, eu acho que ele escreveu. Ele fala em 2036 e eu acho que isso está muito fortemente sendo confirmado, as expectativas vão ser mais ou menos essas. A 2 graus Celsius nós nunca vivemos, não como espécie, nem como espécie, nós nunca vivemos, nós vivemos como gênero, um gênero Homo. Evidentemente que ele nos coloca interrogações muito grandes, que inclusive são do nível de ameaças existenciais. Nunca vivemos um planeta nesse nível. E ele é iminente, é daqui a 20 anos. É claro que a gente tem que ter esse tipo de interrogação que o Jean Bedel colocou, por exemplo, a questão da adaptação. Eu tenho uma certa resistência, ou uma certa resistência nem é a palavra, eu tenho uma certa reticência em relação a assumir completamente as teses dele, porque eu acho que falta um elemento fundamental, faltam 2 elementos fundamentais na tese dele. A primeira é o fato de que nós sabemos, sim, que existem alças de retroalimentação, mas não sabemos ainda quantificá-las de forma precisa. Então, é plausível aquilo que se chama low probability, high impact, né? Baixa probabilidade, alto impacto. Então, há uma baixa probabilidade de uma alça de retroalimentação adquirir uma potência de alto impacto. Por exemplo, aquilo que se chama, né, um aquecimento global desenfreado, que nos levaria a temperaturas completamente absurdas, no limite com a evaporação do oceano, etc. Tudo isso é muito conjectural. Nós sabemos que, sim, está havendo alguns elementos que são evidentes e que são irreversíveis. Nós sabemos que nós temos um degelo que passa a ser irreversível. Alguns cientistas falam em 1,6 graus, falavam em 1,6 graus, isso em 2017. Hoje é evidente que 1,6 graus não é antes. Nem Deus faz a Groenlândia parar de degelar, entendeu? Nem a Antártida, entendeu? Nada, nenhum processo, sim, processo sobrenatural, se Deus pudesse, mas nenhum processo natural ou tecnológico é capaz de fazer com que esse sistema agora se estabilize. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente a liberação de metano, de dióxido de carbono, do permafrost. Seja o permafrost terrestre, seja o permafrost marítimo, sobretudo naquela plataforma oriental da Sibéria. Essa plataforma marítima da Sibéria Oriental, que é a maior plataforma marítima do mundo, que está numa profundidade média de 40 metros. E ela tem muito mais metano lá, muito mais carbono do que o dobro do carbono, possivelmente, no permafrost geral, do que ele está agora estocado na atmosfera. Isso não vai acontecer amanhã, mas nós não conhecemos qual é o formato da curva. Se a curva tem um nível exponencial muito pronunciado, isso significa nesse século. Mas nós não sabemos isso ainda. Nós sabemos que nós estamos correndo um risco crescente de que isso venha a ocorrer. Mas o segundo ponto, quer dizer, primeiro, portanto, que o Bendel toma de barato, digamos assim, alguma coisa, ele toma um risco como uma certeza. A segunda questão, e eu acho que é correto que ele faça isso, mas ele deve dizer que isso é um risco e não como uma certeza.
Porque se eu disser para você que tem 5% de chance de você pegar, que o avião que você vai pegar vai cair, eu tenho certeza que você não pega esse avião. 5% é pouco, mas você não pega. Tá certo? Claro, eu não pegaria. Quem vai pegar um avião? Tá certo? Você vai atravessar uma ponte, tem 5% de chance que a ponte caia. Você vai pegar um elevador, tem 5% de chance que o elevador despenque. Você não pega aquilo, tá certo? É óbvio, você reage. É por isso que as pessoas fazem seguro contra incêndio. É provável que a sua casa não pegue incêndio, não pegue fogo, tá certo? Mas, pô, é melhor você colocar, porque tem um alto impacto. O risco é baixo, mas o impacto é muito alto. Então, nós estamos numa situação em que o risco não é tão baixo assim, o impacto é gigantesco. Claro, portanto, ele tem razão nesse aspecto. Só que eu acho que ele deveria ter modulado melhor. Mas o segundo elemento que eu acho que tem uma importância maior é o fato de que é correto dizer que nós temos hoje um controle, um conhecimento relativamente seguro sobre o comportamento das variáveis fundamentais do sistema térmico. Sobre a questão da temperatura, a ciência está mostrando isso. Claro, os níveis de incerteza ainda existem, mas são cada vez menores esses níveis de incerteza. Nós sabemos mais ou menos o que vai acontecer com a temperatura global daqui a 10 anos. Mas nós não sabemos como é que a sociedade vai reagir em relação a isso. Quer dizer, minha formação é de história, tá certo? Mais história da arte, mas mesmo assim, de algum nível de história eu me inteirei. E se alguma coisa a história nos ensina é que nós não somos previsíveis. E que nós podemos, e a história está repleta desses casos, tá certo? Nenhum grande evento no século XIX, século XX foi previsto. Qualquer um deles não foi previsto. Sim, teve um carinha que falou, pode ser que aconteça, mas como todo mundo falou tudo, alguém acertou, certo? Quer dizer, é claro, certo? Se você tem 1 milhão de pessoas e tem uma loteria com 1 milhão de números, alguém vai acertar, mas não é que ela seja de fato previsível, quer dizer, o futuro não está contido no presente. E, portanto, existe um potencial de reatividade das sociedades que me parece que não está sendo levado em consideração pelo Bendel. E isso nos leva a um perigo. Se nós acreditarmos demais nisso, a gente cai num otimismo tolo. Não, pode deixar que a sociedade vai dar conta disso. Pode ser que não dê, é provável até que não dê, certo? Mas ela pode dar, ela tem o potencial de dar. Historicamente, isso é demonstrado que existem energias na humanidade que podem ser desencadeadas. A gente não tem controle sobre isso. E o perigo de uma tese de se resumir na adaptação é um certo conformismo, digamos assim. Né? Então, bom, nós vamos lutar para nos adaptar, mas legal, eu acho isso fundamental, mas eu acho que a gente tem que deixar aberta a porta para alguma coisa que seja da ordem da revolução, no sentido não do século XIX, do século XX, mas de uma mudança de paradigma da sociedade. A maneira como isso se alastra, a gente não conhece. Nós estamos aqui falando isso aqui, no mundo, quanto tem, 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas, não sei, mas é irrisório diante daquilo que precisaria ser. Mas amanhã pode ser que não. E existem alguns elementos que eu acho que são fortes em relação a isso, que se você olhar para trás, 10 anos atrás, o nível de consciência que existia era muito menor, mas muito menor. O atual não é capaz ainda de mudar as regras do jogo. Mas pode ser que consiga daqui a 10. Entende? Essa é uma aposta. Eu tenho 2 apostas fundamentais. A primeira é que não estamos ainda condenados à extinção. É uma aposta. E a segunda é que nós somos capazes de alguma maneira, de reagir. Aí nós temos o potencial de reagir a isso. Se você tivesse que jogar dadinho na hipótese do Bendel, eu jogaria. Eu acho que ele tem mais probabilidade de estar certo do que outras pessoas. Mas eu acho que a gente não deve jogar. Ele não deve jogar no número dele. Ele deve jogar num outro número. Sim, mesmo que seja um número de perdedor, entende? Uhum. Você tocou em alguma coisa que achei interessante até olhando o que está acontecendo agora, por exemplo, num país como o Sri Lanka, que é um país que está colapsando em geral, né? E agora tomaram, o palácio presidencial, assim, Exatamente, é uma coisa inimaginável 3 meses atrás. Não tem um jornalista no mundo que tenha falado isso, tá certo? Exato. Eu vi dados que mostrava que 60% da população do Sri Lanka é ativa nesse processo, não que não participe das manifestações, apoio, não, é ativa, fisicamente ativa, você participa, eles criaram milícias, assim, popular, é uma coisa muito doida, e eu vejo que você estava falando que o colapso não é um evento, mas é um processo, é uma coisa que a gente tem que apostar nisso, assim, né, na medida que esse processo se intensificar, vai surgir, assim, um aceleramento, né, também de mobilização e tomada de consciência que ainda a gente não tem noção. Por exemplo, um país pequeno, de 23 milhões de habitantes, né, que
Mas acho que o que está acontecendo no Sri Lanka pode ser revelador e pode ser a premissa de outras coisas que pode acontecer nessa escala em outros países maiores. Acho que tem que apostar nisso também, porque realmente, lendo o artigo do Chamberlain, a gente realmente pode cair num tipo de fatalismo, assim, né? Tipo, realmente é uma desilusão, né? Isso pode ser que ele tenha mais, que talvez seja a pessoa que seja mais certo, assim, né? Em termos racionais, Ah, mas também, psicologicamente, é muito difícil, né, de aceitar isso, assim, né? Temos que fazer é só nos adaptar. Não tem mais uma possibilidade de revolucionar, assim, digamos assim, né, o sistema, assim, né, de mudar de trajetória. Acho que talvez seja a pessoa realmente olhando um ponto de vista muito lúcido e racional que tenha mais chance é, de estar certo. Mas a gente não tem que querer que ele esteja certo, assim, né? exato. Quer dizer, e ninguém tem os dados todos na mão, tá certo? Então, É. enquanto não houver os dados todos na mão, a gente tem que ir pela fresta, né? É uma linha tênue ali entre uma. A gente tem que ter uma esperança ativa, mas a gente também não pode achar que tudo vai se resolver, mas a gente também não pode largar a mão e falar: ah, não, só me resta adaptar e me conformar que já acabou com tudo, né? É algo aí no meio termo que a gente tem que lidar o tempo todo, né? Inclusive porque vamos dizer assim, nesse diapasão, nem se adaptar a gente consegue. Porque a adaptação vai ser possível se a gente lutar muito para Uhum. diminuir o impacto, certo? Porque se o cara, bom, vou lá para uma caverna do Petar, eu estava lá na semana passada na caverna do Petar, porque, pô, aqui é uma caverna que tem que de repente é fresquinho. Mas não dá, porque vai todo mundo para a caverna, entende? Então vai ficar quente a caverna também. Então, no fundo, você tem que ter algum tipo de ação coletiva, e a ideia da simples adaptação é uma ideia muito individual, muito anglo-saxã, nesse sentido, né? Quer dizer, é muito baseado, no fundo, numa espécie de reatividade individual, que é típica da tradição liberal anglo-saxã, etc. É muito difícil que Bender fosse italiano, ou francês, ou alemão, que são culturas que são muito fortemente enraizadas. A francesa, antes de mais nada, essa época da Revolução, que foi um marco fundamental no imaginário francês. Tá? Então, o mito na Inglaterra é que nunca houve revolução, certo? E, de alguma maneira, a historiografia inglesa foi construída para demonstrar essa tese, que não, a Constituição foi feita pela Carta Magna, em 1215, tá certo? Desde então houve pequenos aperfeiçoamentos, e que todo tipo de ruptura política chegou a um nível foi solucionada por compromissos. Então, em 1640 foi reformado em 1688, né? Mas não é verdade, a Inglaterra é um país extremamente violento, mas a historiografia criou essa ideia de que, no fundo, existe uma... Sei lá, a minha impressão é que nós temos pela frente anos de extraordinária convulsão social. E o resultado dessa convulsão social, se não tivesse sendo gravado, eu diria que provavelmente não vai ser muito boa, não. Mas como está sendo gravado, eu boto fé de que seja bom. Uhum. É uma questão de, é uma questão de que você assume como uma aposta, entende? Como uma aposta. Sim. É uma possibilidade, certo? Uma oportunidade várias oportunidades vão se abrir justamente, né, pelas crises que vão se intensificando, e aí a gente pode direcionar isso para uma trajetória boa, assim, acho que realmente é fundamental, porque as narrativas atuais e o pensamento das pessoas frente a um colapso, assim, né, industrial, numa cidade industrial e globalizada, às vezes é a postura sobrevivencialista, né? Eu Exato. vou para a caverna. Eu vou para a caverna, eu vou comprar armas, Com a eu minha vou comprar, espingarda. vou construir É, um monte de e isso latinha de realmente, Campbell, Isso. distópica, né? isso é uma visão bem norte-americana. Nos Estados Unidos é muito forte essa visão sobrevivencialista, né? Tipo, que na verdade não tem revolução, né? Tipo, eu protejo minha família e vou me adaptar Exatamente. uma postura sobrevivencialista. O Campbell, ele tem uma postura mais assim, para falar de resiliência, de, de transição a ter um ponto de vista psicológico, né? Ele não tem uma abordagem sobrevivencialista que geralmente é reservado para o pessoal mais assim, de extrema direita, enfim. E isso inviabiliza qualquer imaginário revolucionário. Acho que realmente é importante cultivar isso, mesmo não sabendo a probabilidade que aconteça,
Acho bom que você falou disso, até olhando realmente o que está acontecendo no Sri Lanka, é uma situação que está sendo muito pouco falado pelas mídias, que você falou, né? É legal observar o que está acontecendo e ver que tem umas coisas legais que vão acontecer também, né? Nessa convulsão social que é inevitável, né? E vai ter muito sofrimento, já está tendo sofrimento gigantesco, certo? E quando você olha para as tendências mais dominantes, do tipo a guerra da Ucrânia, por exemplo, você vê que há uma regressão muito grande, né? Uma regressão para a lógica da superpotência, uma regressão para o rearmamento, para a beligerância, para a luta. Nós nunca corremos tanto o risco de uma guerra nuclear como agora. Isso não sou eu que digo, quem está dizendo isso é o pessoal do boletim do Atomic Scientists, tá certo? Então, nós estamos numa situação de regressão, mas não é necessário que ela seja, né? O jogo só acaba quando termina, né? Ou termina quando acaba, algum comentarista de futebol aí, tá certo? E é isso, quer dizer, o jogo não acabou ainda, certo? Exatamente, né? Só acaba quando termina, mas a gente nunca teve. Então, são muitas iminências, né? São muitas iminências que a gente vive ao mesmo tempo. Luiz, eu queria voltar um pouco assim, né, nessa questão da adaptação, do que a gente está fazendo, porque a gente, acho que pessoalmente, como organização, a gente acredita que dentro desse contexto o futuro é rural. A gente entende que dentro do contexto global, grandes metrópoles ou grandes cidades, principalmente no contexto brasileiro, vão se tornar cada vez mais desagradáveis de se estar, principalmente dentro desse contexto de convulsão social, de recessão econômica, de escassez de recursos. E a nossa estratégia para adaptação no longo prazo é isso, é construir resiliência coletiva em territórios rurais, onde a gente consegue pensar numa relocalização de economia, de criar comunidade e de pensar nessas formas de adaptação. Você mais cedo falou sobre sua escolha, né, de reduzir drasticamente seu consumo de carne, mas queria te perguntar o que mais você faz, assim, pensando nessa sua adaptação, né? Como você se adapta tendo todo esse conhecimento há mais de 20 anos aí envolvido com isso. Quais são as suas estratégias de adaptação? Olha, eu acho que você tem razão, Marco, que se refere à questão das grandes concentrações metropolitanas. E eu acho que um dos elementos, até que seria o caso de lembrar, é a questão das ilhas de calor urbano. Então, se você tem o diferencial de temperatura entre o centro de uma cidade, com pouca arborização, e o campo circundante, chega a ser de 7 graus. Então, quando você tem picos de calor na cidade, esses picos de calor são muito mais graves do que você vai ver isso numa pequena aglomeração ou no campo, assim por diante. Então, eu acho que sim, eu acho que o futuro não é a grande metrópole. A grande metrópole é extremamente vulnerável, exatamente também por causa da sua complexidade. Você pega uma cidade como São Paulo, não sei se São Paulo é o caos por natureza, mas você pega mais uma cidade, uma grande cidade que não seja tão caótica como São Paulo, uma cidade europeia, se você tira o metrô dessa cidade, ela entra em colapso, está certo? Quer dizer, basta um elemento, exatamente, ela é muito interdependente, né? Então, ela é muito vulnerável. Então, quando se fala em resiliência, certamente o conceito de baixa resiliência é a grande metrópole. E também por causa do abastecimento hídrico, por causa do abastecimento alimentar, etc. Então, sim, eu acho que essa é a questão. Eu, pessoalmente, não moraria em São Paulo se não fosse para a minha família. Quer dizer, você tem 2 jovens, um de 18 e 20 anos, se eu falar isso, sair de São Paulo, eu sou apedrejado aqui em casa. Então, porque eles estão completamente adaptados, porque tem as instalações deles. Fala para eles ouvirem nosso podcast. Exatamente. Exatamente. Então, e a minha mulher, ela é professora da Unifesp, ela tem um vínculo empregatício com a Unifesp. Eu já estou aposentado, então para mim seria muito mais tranquilo. Mas ela não pode, ela tem que ir lá, é uma universidade, ela tem um departamento de psicobiologia, a presença é muito demandada. Eu acho que se a pessoa pode, ela deveria não optar por uma grande cidade. E a minha ideia é, de fato, que o futuro breve, tão cedo quanto possível, é sair daqui. Isso aqui não tem futuro, isso aqui é o caos.
nós hoje estamos em dia 13 de julho, nós estamos com 38,5% do Cantareira. Até agora, no Cantareira, não choveu 0,3 milímetros, não é nem 3 milímetros, choveu 0,3 milímetros, certo? Quando a média histórica é 60, é 40 e tantos, a média histórica do mês de julho. Caos. E nós sabemos que nós vamos entrar numa próxima crise como a de 2014, brevemente. Pode não ser este ano, pode não ser o ano que vem, mas nós vamos entrar, e ela vai ser pior do que a de 2014 e 2015. Por que não entramos ainda? Por várias razões, entre as quais porque houve uma grande adaptação do sistema cantareiro, houve acréscimo, mas evidentemente, quanto mais você aumenta o volume de recursos necessários, maior a sua vulnerabilidade, tá certo? Porque você demanda, você precisa daquilo. Portanto, a gente está condenado em São Paulo. São Paulo, de resto, eu abro um parênteses, é uma cidade excepcionalmente avantajada do ponto de vista climático, por causa da localização dela. Ela não está nem muito longe do mar, nem muito perto do mar, ela está a 700 metros de altura, e ela está numa latitude que é a Trópico de Capricórnio, ela não é nem temperada e nem tropical. Então, desse ponto de vista, São Paulo seria uma cidade, se ela fosse uma pequena cidade, ela seria uma cidade ideal para adaptação. Mas ela tem um problema de recurso hídrico, ela não tem recurso hídrico. No gigantismo dela, não há recurso hídrico que acabe. Mas eu acho que há um outro elemento que é mais importante ainda do que a questão da cidade. Eu volto à questão da alimentação. Porque se nós ficarmos na questão da água, veja, mais de 50% dos recursos hídricos do estado de São Paulo é consumido pela agricultura, 60%. Mas por que essa agricultura? Porque é uma agricultura monocultura, de irrigação violenta, etc., etc. Então, se você tem um sistema agrícola que é baseado em pequenas propriedades, que não é baseado na produção de commodities, mas é baseado em produção de alimentação variada, etc., etc., a famosa agroecologia, existe um conhecimento sobre isso. Esse conhecimento, inclusive, recebeu uma enorme contribuição das populações, assim, ditas arcaicas, ou o que você quiser chamar, autóctones, etc. Isso seria o sistema alimentar, ele é essencial para que a gente tenha resiliência. Quer dizer, é evidente que se você pega um carro e atravessa o estado de São Paulo, você só vê cana e soja hoje. E nós vamos ter que importar arroz, tá certo? Por quê? Porque as pessoas que plantavam arroz não têm mais o mesmo nível de rentabilidade do que as pessoas, nem o mesmo nível de facilidade do ponto de vista financeiro, etc., que as pessoas que plantam soja, que são os grandes fazendeiros, etc. Não vai dar. Desse jeito não dá, certo? Nós temos que repensar profundamente o sistema alimentar. A questão da carne é um elemento, mas não é apenas esse elemento. São outros elementos que são basicamente como é que você produz a comida, certo? Como é que você produz comidas, nutrientes vegetais, de forma geral. Certo? E o elemento fundamental para isso é destruir completamente o mercado global de commodities, de soft commodities, como eles chamam, certo? Que é milho, soja, etc., etc. Se não houver uma destruição disso, eu não vejo muita solução. Eu não vejo muita solução porque é evidente que qualquer idiota pode entender, está certo, que você não pode pensar o sistema alimentar da maneira como ele é pensado hoje. Baseado em quantidades gigantescas de agrotóxicos. Por quê? Primeiro, porque é monocultural. Segundo, porque eles selecionaram as espécies ou as variantes que são as mais produtivas. E elas são, evidentemente, muito mais homogêneas, portanto, são muito mais vulneráveis, tá certo? Aos patógenos. Muito então, pouco é um sistema resiliente, né? Ele é desenhado para se suicidar, certo? O design dele é o suicídio, porque no primeiro momento ele quer aumentar a sua produtividade e a sua rentabilidade. Então, isso, a meu ver, eu pessoalmente não vejo como. Claro, o que eu faço? Eu como comida orgânica, custa mais caro, mas eu vou lá, compro com carinha, não vou no supermercado, vou lá, compro com carinha, que espero que não esteja mentindo, tá certo? Sim. E não tenha comprado aquilo no Pão de Açúcar. Do Ceasa. É que você está tocando essa questão alimentar, é legal porque toca, na verdade, uma questão, além de, falando da metrópole sendo um mega organismo muito pouco resiliente frente a essas crises por vir, na verdade o rural também precisa de uma transição radical, porque o rural
está sendo ocupado de maneira muito insustentável, também vai sofrer crise hídrica, né, independentemente do fato que tem possibilidades de impacto político, de ter autonomia, enfim. Isso é legal de ter essa visão sistêmica sobre que, tipo, não adianta só sair da cidade, né, e tem que pensar essa transição do rural. É uma coisa que você já acabou meio respondendo um pouco, mas é uma questão para fechar, assim, você falou, né, que você tem dois filhos, né, um de 18 anos, né, um de 17. Uma de 20 e um de 18. Então, você colocando um pouco na pele deles, assim, eu queria te perguntar o que você faria, né, se você tivesse hoje com 20 anos, por exemplo, né? Porque provavelmente, olhando esse contexto, a probabilidade, sei lá, que eles se aposentam um dia, né, eles vão viver um outro paradigma, né? E eu queria saber se você tivesse, com o conhecimento que você tem hoje, com 20, 25, até 30 anos, até 20, 30 anos, qual seria a trajetória que você pegaria, assim, em termos profissional, em termos de lugar de vida, ou em termos de tudo, assim. Sabendo o que vai acontecer, a probabilidade, né, alta. Eu não sei se responder essa questão de fato, não sei, mas é o que eu percebo a partir da experiência que eu tenho, da convivência com meus filhos, é que eles são muito pessimistas. A tal ponto pessimistas que eles nem gostam de conversar sobre esse assunto. Porque, para eles, esse assunto é uma ameaça à estabilidade psicológica deles. E você vê nas pesquisas internacionais hoje, existem pesquisas muito grandes feitas pela Axios, por exemplo, são esses grandes servers de pesquisas que mostram exatamente que essa faixa etária é a mais pessimista no conjunto da população. Porque, bem ou mal, mesmo que eles não saibam os detalhes, eles pegaram as linhas mestras do que está acontecendo, tá certo? E eles sabem, e acho que isso é completamente novo. E na minha geração, e na geração dos meus pais, dos meus avós, etc., nós sempre fomos educados na ideia de que o futuro ia ser melhor. Bem ou mal ia ser melhor, podia ter peripécias, contramarchas, etc., mas ele ia ser melhor. E agora eles sabem que vai ser pior. Eles sabem cada vez mais que vai ser pior. Então, você tem dois tipos de reação. Uma é eu quero salvar a minha cara, então vou escolher a profissão que vai me dar mais chances no mercado, coisa do gênero, vou enriquecer, etc, etc. E você tem um conjunto de outros jovens que estão numa situação de grande desarruar, né? De grande perplexidade e muito temerosos, mesmo que esse temor não esteja formulado de uma maneira muito explícita. Mas paira uma angústia muito grande. Eu não saberia o que fazer para te responder. Eu não saberia o que fazer, mas eu tenderia a fazer um pouco aquilo que vocês, imagino, estejam fazendo. Vocês estão, de alguma maneira, procurando encontrar uma forma de viver que seja a mais adaptada possível para os impactos que virão. Então, certamente, não vejo muito como... Por outro lado, eu acho que existe uma força muito grande também de engajamento político nos jovens. Não estou falando que seja um oceano de engajamento político, não é, são pequenos nichos de engajamento, mas eu acho que eles têm um potencial muito grande. E esse potencial, como a gente disse há pouco, ele vamos dizer assim, né, ele é imprevisível, ele pode ser explosivo na sua capacidade de aumentar. Eu estaria fazendo militância política, como eu fazia quando eu tinha 18 anos, só que era contra a ditadura militar, era outro quadro, outro leque de problemas, tá certo? Mas eu estaria fazendo aquilo que eu fiz quando eu tinha 20, eu estaria lá no meio, fazendo bobagem, como um cara de 20 anos tem que fazer, tá certo? Esperando que não morra, tá certo? Como tanta gente da minha idade morreu por causa da ditadura, certo? Eu tive uma certa sorte, não morri, mas muita gente morreu, então faz muita bobagem também, certo? Mas é melhor fazer bobagem do que não fazer nada, porque está aí, o lobo mau já chegou, não é que ele vai chegar, né? Já chegou, tá certo? Já chegou. Saiu da ditadura militar para um governo militar, né, Luiz? Pois exatamente. Exatamente. E nós vamos ter aí, provavelmente, uma situação de extremo perigo do ponto de vista das regras do jogo democrático. Tá tudo sendo colocado em xeque, principalmente por conta desse momento de instabilidade. Quem está no poder quer se manter no poder e democraticamente ou não, isso vai acabar acontecendo. Luiz, queria agradecer muito o nosso papo. Então, queria te agradecer pelo teu tempo, muito bom falar contigo. Queria também falar para o pessoal que está ouvindo a gente pela primeira vez, para ouvir os nossos primeiros episódios, que a gente contextualiza melhor todas essas conversas.
falar que a gente tem o nosso site, nosso canal no YouTube, dá para ficar ligado nas outras coisas que a gente tem feito aí. Agradecer o Luiz de novo, agradecer o Jerome aí. Eu que agradeço. Papo. E vamos querer ter outra oportunidade de aprofundar um pouquinho mais a conversa. Às vezes uma hora e pouco é pouco tempo para a gente conversar. E muito bom te ter aqui. E até uma próxima, então. Eu que agradeço, Rizomar, Jerome, e contem comigo aí para uma próxima. Um abração aí a todo mundo.